Pois é, pessoal, o programa Notícias do Momento vai ao ar todos os dias a partir de 1h35 da tarde, 1h40, na TV Padre Cícero, às 7 horas da noite na Neri TV, às 7 horas da manhã na MBC Brasil. Esse é o programa Notícias do Momento, o programa da família brasileira, onde você assiste esse programa e eu tenho certeza que você vai gostar de verdade. Então, esse é o programa Notícias do Momento. Vamos ver o seguinte, agora nós vamos até Pérola, lá no Paraná, com meu amigo Mica Fé. Chega mais, meu amigo Mica, com as últimas informações de Pérola aí do Brasil e do mundo. Vamos nessa, chama Pérolas, Paraná, Mica Fé. Fala aí, meu amigo Neri, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um quadro aqui no programa Notícias do Momento, trazendo aí notícias do Brasil. E dessa vez eu tenho certeza que a notícia de hoje aí você vai gostar bastante, porque a gente comentou também um pouquinho aqui outro dia a respeito desse tema, e hoje nós vamos estender aí um pouquinho mais, falando a respeito de Copa do Nordeste, falar um pouquinho a respeito do seu sucesso esportivo e também do seu sucesso financeiro, principalmente para os clubes menores. Que bom, cara, que bom. Ó, fico feliz, só em falar em futebol, você sabe que o Brasil é o país do futebol, né, meu irmão? O país do futebol. E quando se trata de Nordeste, aí, cara, é que a coisa brilha de verdade. Porque assim, como eu falei nos outros programas também aqui, eu costumo dizer o seguinte, que essa Copa do Nordeste deveria ser distribuída aí e não ser só aquela quantiazinha X de dinheiro em valores para os times do Nordeste. Por isso que eu gosto de sempre comentar com relação a isso aí e sempre falar para você, né, com relação a esses valores, né? Mas o que é que você tem de novidade aí da Copa do Nordeste? A Copa do Nordeste, Neri, desse ano de 2026 iniciou agora no dia 24 de março, né? E tem previsão para o seu encerramento no dia 7 de junho. E o ponto mais interessante, Neri, é que ela tem, né, na relação de clubes que participam ali, representantes de todos os estados do Nordeste, né? A grande maioria dos estados são 2 representantes de cada estado, tirando somente a Bahia e o Ceará, que são 3 os representantes, né? E como a gente havia conversado aquele dia, Neri, a Copa do Nordeste ela acaba sendo para alguns desses clubes, né, às vezes de menor expressão no cenário nacional ou com um calendário reduzido, uma receita bem interessante, tá? Eu estava analisando aqui, segundo as pesquisas, a Copa do Nordeste ela distribui mais de 30 milhões para os clubes participantes, né, tirando fora a renda, já a parte que cabe à federação, e também tirando aí, no caso, as rendas de bilheteria, né, que esses clubes podem ter. Os clubes menores chegam a receber aí em torno de R$500 mil somente pela participação, e conforme vai progredindo ali os jogos, né, progredindo nas fases, vai entrando mais grana aí no caixa desses clubes. Os clubes maiores recebem um pouco mais aí, acima de R$1 milhão. Mas como a gente havia comentado aquele dia, né, Neri, para os clubes menores é um dinheirinho que entra legal, um dinheirinho que muitas vezes é uma receita que pode ajudar a cobrir os salários aí do ano inteiro, né? Até porque mesmo, cara, assim, na minha opinião, sabe, Mica? Isso aqui é uma opinião minha. A CBF deveria fazer, tirar desses grandões, que os caras já têm muito, mas tem muito dinheiro em caixa. Você já pensou o dinheiro em caixa que o Flamengo Futebol Clube, né? Rapaz, os patrocinadores do Flamengo, a camisa do Flamengo, bola do Flamengo, chaveiro do Flamengo, tudo do Flamengo, o que você pensar de patrocinadores aí, isso é dinheiro demais que entra, cara, para a União, para o pessoal do... Então, assim, os grandões era para ajudar esses pequenininhos aí. R$500 mil, rapaz, R$500 mil, cara, não dá para nada. Então, assim, eu acho o seguinte, é a mesma coisa de um jogo da Mega Sena. O jogo da Mega Sena. Um ganhador acertou não sei quantos milhões. Gente, se tem essa quantidade de milhões todinha aí, colocaria 10 pessoas milionárias. Porque, cara, você imagina só, vai por mim aqui, um prêmio de 35 milhões, poderia ser 16 pessoas, 16 ganhadores, 20 ganhadores, sair do primeiro até o 20º colocado, ganhar.
Nada mais justo. Porque assim, cara, muita gente que joga... Agora, só que é o tipo daquela coisa, né? É um jogo. E todo jogo é de azar. E todo jogo tem uma falcatrua. Não sei se a Mega Sena tem. Mas já muitas pessoas falaram com relação a isso aí. Mas não é o nosso caso aqui. Mas o que eu estou falando é o seguinte. A CBF deveria, né? Pegar esses times maiores e tirar uma certa quantia para favorecer o pequenininho, porque, olha, rapaz, a folha de pagamento de 1.200.000 de um Gabigol desse daí, dá para pagar o Botafogo da Paraíba todinho. É que o meu ponto de vista, né, em relação a esse fator é que muitas vezes o que manda mais é a lei da oferta e da procura, né? Tanto no caso do futebol como no caso da loteria, né? Porque o que acontece? Se você retira esse valor desses clubes para você transferir para clubes menores, você muitas vezes acaba enfraquecendo o futebol brasileiro como uma marca, né? Porque quer queira, quer não, os grandes clubes do Brasil são as grandes marcas que representam o país lá fora, né? Se você começa a enfraquecer demais esses clubes também que representam o país lá fora, você vai tentar nivelar por baixo, né? Vai acabar o futebol brasileiro vai acabar encontrando dificuldades para enfrentar clubes de outros países, né? Assim como nós tivemos recentemente lá a Copa Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes. Tivemos aí o Fluminense, que representou bem o país, chegou lá na semifinal. Tivemos aí o Flamengo, o Palmeiras também, que tiveram boas atuações. Inclusive, todos os times brasileiros tiveram uma atuação legal, né, nessa Copa do Mundo, no meu ponto de vista. O Botafogo também, o Flamengo jogou bem contra os clubes que jogou, né? Embora tenha perdido ainda antes que o Fluminense, mas fomos bem representados. Se você nivela muito por baixo, né, você começa a tirar investimentos que são direcionados para esses clubes, acontece as próprias empresas que injetam dinheiro nesses clubes, a partir do momento que ele deixa de ter uma grande visibilidade no cenário internacional, ou até mesmo ali uma grande representatividade nos campeonatos aqui da América do Sul, acaba diminuindo também o interesse do patrocínio. Esse que é o problema. É como você fazer isso que você falou em relação ao prêmio da loteria. Se a pessoa muitas vezes joga na loteria com aquele sonho de ganhar 20 milhões, aquele sonho de ganhar 15 milhões. Se falar que ele vai jogar, às vezes, para ganhar 1 milhão, às vezes acaba diminuindo até o número de apostas, né? Diminui o número de apostas, diminui também o prêmio final. É um processo bem complicado. Eu acho que uma forma legal que os grandes clubes poderiam ajudar os clubes menores, né, seriam através de jogos amistosos, né? Antigamente a gente tinha muito jogo amistoso de clubes grandes com clubes menores. Ah, mas hoje encheram a base, Mica. Encheram a base demais da conta, empurraram meio mundo de campeonato. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, os campeonatos regionais, campeonato brasileiro, Libertadores, Sul-Americano. Enfiaram muita coisa, cara. Não tem como tirar mais de onde vai tirar. Como que vai fazer um amistoso? Exatamente. Não é? É como a gente estava conversando no outro programa, né, Nery? O problema do futebol brasileiro acaba sendo, de certa forma, o calendário, né? Que acaba atrapalhando muito. Pois é. E com relação à grana, eu já estou ciente, já, né? Que o pequenininho é igual o cachimbo, nasceu para levar fumo. Não é? É verdade, né? Não, mas Mica. Não adianta. É como você falou, né? Se tem o lado bom, mas tem um lado que também não pode expor demais, senão vai perder. Você fez eu fiz a minha análise, você fez a sua também. Mas é nesses casos aí que vai se chegando a um denominador comum. Você concorda comigo? Não adianta eu dizer assim, Mica, o Botafogo da Paraíba, ele jogou com o Cruzeiro, jogou com o Flamengo, jogou com o Vasco, e saiu batendo em todo mundo, chegou em cima e ganhou 6, 8, 10, 15 milhões. Não vai nunca. Quando que vai ser? Aí quando eu acordei, isso deve ser um sonho, né? São raros os casos, né? Mas nós tivemos aí o Paulista de Jundiaí, né? Que também era um time de pouca expressão ainda, numa época em que era mais difícil ainda aparecer os clubes menores, né? Porque hoje você vê aí, de vez em quando, chegam uns clubes pequenos aí, porque o futebol ficou muito hoje de força física e tática, né? O futebol perdeu um pouco a questão da habilidade, né, daquele jogador craque, fazer grandes diferenças igual fazia antigamente. É claro que você tem um conjunto lá de 5, 6, 8 jogadores que são alto nível, você vai ter um conjunto melhor. Mas antigamente você tinha 1, 2 craques no time que fazia diferença e acabava com o jogo. Hoje não. Hoje o preparo físico
e o entrosamento tático do time faz muita diferença. Então nós tivemos aí o Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil, nós tivemos o Santo André, se eu não me engano, campeão também da Copa do Brasil, que eram times de expressão bem mais baixa naquele período, principalmente, mais do que hoje. Hoje, a maioria dos campeonatos é muito diferente. Se você vê um time de primeira divisão jogando, você já percebe que ele está na primeira divisão. É aquele toque de bola mais lento, mata com a perna esquerda, bate com a direita, e aquele negócio, aquela coisa toda, aquele moído todo deles lá. Você pode perceber. Mas já o da Série B é um futebol mais corrido, percebe? Porque todo mundo quer subir para a Série A. Né? A última vez que eu assisti a Série B foi em 2008, né? Foi, né? Quando o Corinthians estava rebaixado. Depois não assisti mais. Aí você lembra, né, meu amigo? Daquela eu lembro. Ô, Mica, deixa eu te falar, campeão. Cara, por hoje é só, muito, mas muito obrigado. Que Papai do Céu te abençoe. Deixa sua rede social aí, conversa com o pessoal, manda seu alô. Obrigado aí pela participação nesse programa de hoje aí. Agradecer aí, mandar um grande abraço aí aos espectadores do programa Notícias do Momento. E se você também quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, é só você ir lá no Instagram, digitar @mica.fer, do jeito que está escrito aqui embaixo, e também no YouTube, Mica Fer, também trazendo aí muito conteúdo sobre tecnologia e há vídeos aí que te ajudam bastante aí no dia a dia da sua casa, tá certo? Vai lá e me acompanha.